Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na TV, na sua terceira e última parte. E nós começamos essa terceira e última parte fazendo a você uma pergunta. Quais os objetivos da parábola? Resumidamente, eu poderia dizer a você que a parábola tem um objetivo principal: mostrar o caminho para Deus. Trazer sempre um ensinamento positivo. A parábola sempre analisa um comportamento humano, porque ela mexe sempre, envolve sempre o ser humano. Por isso que Jesus era tão profundo, porque em todas as suas parábolas ele analisava, ele colocava o comportamento humano, como Natan colocou lá na sua parábola, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, que nós já lemos na segunda parte do nosso programa, para envolver o Davi na história, mostrando uma visita que chegou, aquilo que a gente já sabe. E uma parábola sempre tem ensinamentos básicos, quase sempre envolve família, situações da vida cotidiana, elementos geográficos e da natureza, agricultura, como a parábola que nós vamos ver, a parábola do semeador, costumes vigentes entre os ouvintes naquela época. Todas as parábolas de Jesus, como judeu e para judeu, envolvia costumes vigentes naquela época. Sobre casamento, sobre a vinha, sobre empréstimo. Envolve também tradição religiosa. E a parábola tem sempre um fator psicológico que está por trás dela, que é mexer com a psicologia humana, e isso traz sempre um ensinamento muito profundo. E tem também a parábola uma moral religiosa quase sempre envolvida, uma moral religiosa ou uma moral até mesmo não religiosa, do proceder humano, da conduta e do comportamento humano. E traz sempre um ensinamento espiritual. Então você observe como ela é riquíssima em seu conteúdo e em seus ensinamentos. E por que ensinar por parábolas? Segundo Jesus, quando ele começa no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que é considerado o sermão das parábolas, ele começa a ensinar, os discípulos perguntam a ele: por que você, mestre, sempre os fala por parábola? E Jesus responde: para que eles ouvindo não entendam e vendo não enxerguem. Parece um contrassenso, mas não é não. Jesus diz que a vocês é dado saber os mistérios do reino de Deus, a eles não. Então Jesus falava diretamente para os seus discípulos e indiretamente para aqueles que ainda não estavam em condições de entender os seus ensinamentos, aquilo que era tão necessário e tão profundo. E como ele diz lá em Mateus, Senhor, eu te dou graças, porque ocultaste, ocultaste estas coisas aos doutos e revelaste aos pequeninos. Então Jesus realmente sabia que aqueles discípulos estavam escolhidos por ele e ele os estava capacitando para uma tarefa que no futuro foi tão importante no estabelecimento do seu evangelho, naquilo que nós conhecemos com o nome de cristianismo primitivo. Em Mateus 11, 25, eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos doutores e as revelaste aos pequeninos. E o que é necessário para se entender uma parábola? Anote aí. Primeiro, conhecimento da história política, social e costumes da época de Jesus. Se você não conhece isso, você não vai entender determinadas colocações que Jesus fazia naquela época. O conhecimento também da tradição religiosa e familiar daquela época. Conhecimento dos níveis de interpretação da Bíblia. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, que são 4 níveis. Jesus falava no terceiro. Então, se você não conhece esses níveis, você não vai entender também. E ainda
um nível espiritual elevado, conhecimento, elevação espiritual por parte daquele que a interpreta. Se você não conhecer história, antropologia, arqueologia, ciência, judaísmo, sobretudo judaísmo, você não vai entender a mensagem de Jesus através das parábolas. Porque quase sempre as parábolas de Jesus estavam envolvidas desses elementos. E você observa que Jesus, a primeira parábola dele, que é uma parábola fantástica, que está lá em Mateus capítulo 13, que é a parábola do semeador. Essa parábola tem uma profundidade de entendimento, de ensinamento muito grande. Porque Jesus, como judeu que era, ele analisa o passado na primeira revelação e traz para o presente, para poder iniciar esse seu ensinamento profundíssimo e que, para que a gente entenda, você vai ter que conhecer a criação do universo, depois da criação, costumes que sucederam essa criação através dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, desde o Gênesis, que já tem ensinamentos utilizados para essas parábolas, e a tradição que se seguiu a partir daí, com a família, com a sociedade, com a história, com todos os elementos que envolvem o judaísmo. Lembre-se, quer entender as parábolas de Jesus? Comece estudando o judaísmo. Entenda Jesus como judeu. A sua missão naquele momento entre um povo oprimido, um povo sofrido, órfão, viúvo, que Jesus chega para trazer uma mensagem libertadora, de alento, de informações. Então ele consola, conforta e ensina por meio de parábolas. Sabe para quê? Para nós que somos reencarnacionistas, vindo séculos e séculos depois, possamos ainda receber de Jesus com profundidade todo o ensino moral que nunca vai se esgotar, porque é transcendente, que é o ensino das parábolas. No próximo programa nós vamos falar praticamente sobre a primeira parábola de Jesus, que é a parábola do semeador. Fique com ele, até o próximo programa e muita paz.